Abram as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 17. Obrigado, irmão Célio. Lucas, capítulo 17, a partir, irmãos, do versículo 20. Lucas 17, a partir do versículo 20. Quantos acharam, digam amém. Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Todos acharam, né? Vamos acompanhar aqui comigo, os irmãos. A palavra de Deus diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está onde, irmãos? Dentro de vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu, resplandece até a outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desçam a tomá-las, e dada a mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Queridos, esse texto, ele para mim é muito especial, porque houve um tempo da minha vida que esse texto, irmão, eu tive uma experiência muito interessante com essa palavra. Com esse acontecimento de Sodoma e Gomorra. Porque, irmãos, eu estava afastado do Evangelho, e eu estava, queridos e amados irmãos, afastado, estava bebendo, e eu estava numa festa lá na Serra de Itapipoca. E eu estava lá, irmãos, numa mesa, cheia de garrafas de cerveja, e naquele momento, irmãos, o homem, por isso que eu digo, o homem que conhece a Jesus, irmãos, ele nunca mais vai ser o mesmo. Ele pode fugir como Adão, pode querer se esconder como Adão, mas sempre Deus vai encontrá-lo. E eu estava ali, irmãos, naquela festa, e era uma época, irmãos, que lá na serra, as festas eram feitas com gerador, não tinha energia, luz elétrica, as bebidas eram colocadas em tambores com gelo e raspa de madeira, e, irmãos, eu vendo, sentado numa mesa, porque a alegria do mundo, irmãos, ela não nos consegue preencher completamente. Eu estava ali naquela mesa, observando, bebendo e triste. E naquele momento, irmãos, veio a palavra do Senhor do meu coração. Eu bebendo numa mesa, mas já afastado do Senhor, conhecedor da palavra de Deus, e o Senhor, eu comecei a ver as cenas. Num lado eu olhava um camarada altamente embriagado, provocando.
vi mais uns 3 ou 4 homens com a falsa alegria, brincando, se empurrando. Olhava para frente, o pessoal dançando naquela poeira lá, porque não era uma coisa bem rústica. Eu via pessoas bêbadas andando, barroando para um lado e para o outro. E teve um momento que um cunhado meu sentou na mesa e eu disse: rapaz, eu estava vendo aqui essa cena e eu me lembrei de uma passagem bíblica lá de Sodoma e Gomorra. Eu creio que era desse jeito aqui, rapaz. Ninguém pensava em Deus, ninguém, é só isso aqui, ó. Todo mundo pelas suas vaidades, pelos seus desejos, todo mundo embriagado. E essa experiência, irmãos, que eu tive ali com o Senhor, ela mexeu muito comigo. Porque naquele momento Deus começou a trabalhar a minha volta para a casa de Deus, que eu saísse da Sodoma antes que o fogo caísse. O Espírito Santo de Deus começou a falar: volta para o teu lugar, porque chegará um tempo que haverá julgamento. Nesse texto aqui, irmãos, eu acho interessante que Jesus relata, né? E quando eu estava meditando aqui para fazer essa mensagem, irmãos, aí o Senhor falou outra coisa no meu coração. Como é bom a gente estar escutando a voz do Senhor. O Senhor falou para o meu coração. Jesus aqui estava pregando, irmãos. Ele fala de Noé, ele fala de Ló, ele está usando as passagens do Antigo Testamento, que naquele tempo só tinha um Antigo Testamento. Mas aí Deus falou ao meu coração: você nunca pensou não, Flávio, que nunca ninguém escreveu um livro sobre a pregação de Jesus? Jesus aqui está usando 2 referenciais, como nós pregamos aqui, às vezes pegamos um personagem bíblico, né? Falamos de Noé, falamos de Ló. Jesus aqui está falando de 2 personagens bíblicos e 2 situações do Antigo Testamento. E Deus começou a falar no meu coração: procura as pregações de Jesus de exortação, procura as mensagens de Jesus de consolo, procura quando Jesus pregou para 3 ou 2, procura quando Jesus pregou para a multidão. E por que você não escreve um livro, as pregações de Jesus, Jesus o pregador? E eu disse: é muito interessante, Jesus, muito interessante. Vou me empenhar nesse projeto, porque quando o Senhor nos dá um direcionamento, né, irmãos, coisa boa vai vir, em nome de Jesus. Então, meus queridos e amados irmãos, vejam bem, aqui Jesus, irmãos, ele está sendo provocado pelos fariseus. E nós sabemos, irmãos, que os fariseus não queriam aprender. Eles queriam pegar Jesus em alguma situação errada. Eles tinham o coração fechado, eles vinham para julgar, para analisar Jesus. Por quê? Porque eles tinham inveja de Jesus. E aí, queridos e amados irmãos, eles começam a questionar Jesus, interrogado Jesus pelos fariseus, versículo 20, quando havia de vir o reino de Deus. E Jesus já deu logo uma neles: olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior, não. Vocês andam aí pelas ruas, dizendo ser homem de Deus, com esses grandes vestimentas, com essa estola, mas o reino de Deus não tem nada a ver com o exterior. O reino de Deus é dentro, é transformação interior. O reino de Deus, irmãos, ele trabalha de dentro para fora. Ele transforma o homem por dentro e automaticamente o homem vai sendo transformado por fora. O homem ou a mulher que antes andava pelo meio da rua com um shortinho curto, mas aí ela é transformada por dentro. E aí ela já não vai mais se sentir bem se expondo, e ela vai ser transformada por fora, mas primeiramente é transformada por dentro. Não adianta ter uma aparência exterior, mas o coração não foi transformado. Não é exterior, é interior. O reino de Deus é interior. Tanto é que lá é onde o Espírito Santo habita, e ele nos repreende, ele conversa conosco, ele nos consola e ele nos direciona. É porque é interior. É interior. E aí Jesus já deu essa neles: olha, vocês estão aí com essa pinta aí de homens de Deus, mas o reino de Deus não é exterior. E é por isso que as pessoas ficavam abismadas com Jesus, porque olhavam para os fariseus,
tudo bem vestido, se pondo como homem de Deus. Mas aí eu olhava para Jesus e dizia assim: rapaz, ninguém falou como ele falou, porque os fariseus poderiam ter aparência de homem de Deus, mas quem tinha a unção do Espírito era Jesus, que vinha de dentro e não exteriormente. Amém, irmãos? E aí Jesus, o pregador, vai para a Bíblia do Antigo Testamento, né? E fala de Noé. Aí ele começa a falar aqui, né? Que virão dias, irmãos, que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vamos ver. E não vamos ver. Haverá dias, irmãos, que vão querer ter aqueles dias em que se ouvia a palavra de Deus, via-se milagres, o nome de Jesus era proclamado, mas não vamos encontrar, porque vai ser um dia muito terrível para a humanidade. E aí, queridos e amados irmãos, Jesus vai falando aqui sobre a sua vinda, e eu achei interessante esse versículo 25, ele diz assim: mas primeiro convém que ele padeça muito, versículo 25, e seja reprovado por esta geração, irmãos. E eu creio, irmãos, que desde essa geração que Jesus falou, para a nossa geração, irmãos, eu creio que não há uma geração que reprova mais Jesus do que a nossa. Eu creio que não há uma geração que repudia mais Cristo do que a nossa. A nossa geração, irmãos, eu estou falando, irmãos, do mundo aí fora, estão, irmãos, avançando, irmãos, com tudo aquilo, irmãos, que é contrário aos princípios de Deus. Por que está acontecendo isso? Porque eles, irmãos, reprovam esta geração. Eles reprovam, melhor dizendo, a Jesus, essa geração. E aí Jesus, no versículo 26, ele diz o seguinte: olha, quando estiver próximo de eu vir, quando eu estiver próximo de eu voltar, algumas coisas vão acontecer. No versículo 26 ele vai dizer: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. E aí Jesus diz: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. O que ele está dizendo aqui? Olha, as pessoas estão muito preocupadas com as coisas do dia a dia, com as coisas desta vida, mas não estão tirando tempo para o Filho do Homem. Aí está todo mundo cuidando do seu negócio, todo mundo cuidando do seu trabalho, todo mundo cuidando só da sua família, todo mundo atrás somente de um namorado, todo mundo só pensa em casar, todo mundo só pensa nas coisas dessa terra. Mas vai chegar um dia, irmãos, que vai voltar o Filho do Homem. Porque lá no tempo de Noé foi assim, o pregoeiro da justiça. Noé todos os dias falava: vai vir o dilúvio, a mão de Deus vai pesar. E a humanidade daquele período não ligava, até o dia que o tempo fechou e inundou a terra. E o interessante, irmãos, que ele vai continuando a falar, e ele diz no versículo 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. E o interessante, irmãos, que nesse período aqui de Ló, se a gente for lá no texto, lá no versículo 19 de Gênesis, do acontecido, do ocorrido, a gente vai ver, irmãos, que também o negócio estava muito feio. Lá em Gênesis 19, versículo 4, veja o que estava acontecendo nesse período, irmãos. Gênesis 19, versículo 4, olha: e antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma. Olha o que acontecia, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros,
Estava generalizado, irmãos. Essas pessoas aí, irmãos, eles cercaram lá aonde estava os dois anjos na casa de Ló. Então o que acontece, irmão? A gente pode ver, irmãos, que estava uma corrupção humana, o pecado não distinguia, irmãos, era do mais moço, eram os jovens, eram os velhos, não tinha bairro classe A, classe B, classe C, não, era todo mundo buscando em fazer o mal, porque eles viram os anjos entrar na cidade e a casa de Ló, e eles foram atrás dos anjos, irmãos, para quê, irmãos? Veja o versículo 5, o que eles queriam? E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora para nós, que o conheçamos. Esse conheçamos, irmãos, não era conhecer, tudo bem, não, era praticar atos sexuais. A Bíblia sempre diz, né, que Jacó conheceu Raquel, né, esse conheceu, Abraão conheceu Sarai. Esse conheceu é coabitar. Então, essa cidade, ela era corrompida, irmãos, pela prostituição, homossexualidade, e eles queriam, com aqueles dois anjos diferentes, aparentemente, eles queriam praticar atos libidinosos. Então era toda a sociedade que estava corrompida, irmãos. E era também, se a gente vê no versículo 9, era uma sociedade violenta. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar, e quereis ser juiz em tudo, falando de Ló. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Era uma sociedade violenta, uma sociedade totalmente perdida, e o pior, irmãos, que assim como nos dias de Noé, não ligavam. E quando os anjos anunciam que a cidade vai ser destruída, a gente vê aí, no versículo 14, na própria casa de Ló, irmãos. Ló era um homem justo, mas ele não estava se posicionando, talvez, com mais ênfase. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Às vezes, nós estamos pregando a palavra com seriedade, irmãos, que Jesus está voltando, vai haver sim um julgamento. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem está no pecado, que se espoje mais ainda na lama. Mas aí às vezes a gente também é colocado como zomba. E zombaram dele. E zombaram dele. Não receberam a palavra de advertência, irmãos. E aí, queridos e amados irmãos, e o pior, né, irmãos? Ló, que era a autoridade espiritual, não teve a postura, e ele era um homem justo. Mas aí, irmãos, era a sociedade que Jesus está falando. Que quando ele estiver próximo de voltar, vai estar tudo assim. Será que é muito diferente dos nossos dias, irmãos? É não, irmãos. É não. A diaconisa Esther um dia estava falando. Ela postou um louvor no Instagram e foi bloqueada. Porque, irmãos, esse é o espírito anticristo que está no mundo. Não quer receber mais nada de Deus, não respeita mais o nome de Deus, aliás, nunca respeitou, mas agora o espírito anticristo está no mundo. E está próximo à vinda de Jesus. Então, irmãos, Jesus está ensinando,
E todos os ensinos de Jesus, irmãos, visava que os discípulos viessem a ter um cristianismo autêntico. E é isso que nós procuramos fazer nesta igreja. Que nós venhamos ter um cristianismo autêntico. Porque, irmãos, aqueles que servem a Jesus, eles devem, irmãos, ter um cristianismo autêntico e falar a verdade e andarem na verdade em primeiro lugar, para que a verdade possa verdadeiramente exalar em nós. Porque os que vivem, irmãos, no cristianismo autêntico, por isso que Jesus queria que aqueles discípulos fossem crentes autênticos e vitoriosos. Porque aqueles que vivem na verdade serão vitoriosos. Vencerão, irmãos, o seu eu, vencerão o mundo e vencerão o inimigo das nossas vidas, que é Satanás. E é por isso que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém, meus queridos? Então, irmãos, nós podemos ver, irmãos, que Jesus aqui ele faz um paralelo para poder responder aos fariseus. E ele diz que como aconteceu nos dias de Noé, assim também será no dia do Filho do Homem. Jesus, irmãos, isso é interessante, irmãos. Jesus, ele pega na palavra personagens do passado para trazer exemplo no presente ali, para que alertasse aquele povo do presente sobre o futuro que viria. O que nós fazemos hoje no púlpito é isso, irmãos. Nós, muitas das vezes, pegamos os acontecimentos narrados na palavra de Deus do passado, para edificar nossas vidas no presente, para nos livrar do grande mal do futuro. Era isso que Jesus estava fazendo aqui. Era isso que Jesus estava ensinando. Amém, irmãos? É por isso que ele diz aí, voltando para o texto de Lucas 17, lá no versículo 27, ele diz que aquele povo, irmãos, comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia que entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Porque não é proibido nós nos preocuparmos com as coisas da vida. A gente sabe que tem que botar o alimento em casa, a gente sabe que tem que instruir nossos filhos, se preocupa com quem nossos filhos estão andando. Agora, irmãos, nós não podemos focar só nessa vida e esquecer do principal, que é aquela que está reservada para nós. Porque se nós ficarmos só nessa vida, como faziam eles, comiam, bebiam, casavam, davam esse casamento, até o dia que chegar o grande dia, e nós não estivermos preparados. Nós devemos estar assumindo nossas responsabilidades nessa terra, mas nos preparando continuamente. Nos preparando continuamente para o grande dia. Aí Jesus, irmãos, fala de Noé e faz outra comparação com o que aconteceu com Ló. E Jesus termina dizendo, irmãos, lembrai-vos da mulher de Ló. Porque Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, irmãos. Ele faz esse alerta ali no final. E agora eu quero que você preste muita atenção. Versículo 32. Por que é que Jesus chamou a atenção para a mulher de Ló, irmãos? Presta atenção no que eu vou falar esta noite. Porque Jesus, irmãos, está falando para uma classe de pessoa que está sendo muito comum hoje no nosso meio cristão, que é dos quase salvos. Logicamente que eu não sou Deus para dizer quem vai ser salvo e quem não vai.
Mas eu sei, irmãos, que estou falando de maneira geral, da igreja, de maneira geral. Pelo que eu vejo em muitas igrejas, irmãos, eu sei que muitos irmãos vão ficar. Eu não tenho o poder de julgar ninguém. Mas quando a gente compara com o que a Bíblia ensina, aquelas pessoas estão vivendo um outro evangelho que não é o evangelho da Bíblia. E como é que o pastor pode dizer isso? Porque a gente vê também na palavra de Deus. Quem se lembra do jovem rico? Ele chega para Jesus: Senhor, eu desde pequeno estou na igreja, eu cumpro todas os mandamentos, eu faço tudo. E Jesus olha para ele e diz: tudo bem, falta só uma coisa. Tu é um empresário, é muito rico, vende tudo e dá aos pobres, e vem e me segue. Aí o rapaz, Jesus, sabe uma coisa, eu esqueci ali um negócio, eu vou lá, depois a gente conversa, tá certo? E até hoje. Por quê, irmãos? Porque mais importante para ele eram as coisas dessa terra. E Jesus sabia onde estava o coração dele. Porque Jesus sabe onde está nosso coração. Porque não adianta, irmãos, nós dizermos uma coisa, demonstrarmos uma coisa, porque o reino de Deus não é exterior, ele é interior, e o rei conhece o seu reino. O rei conhece o seu reino. E aquele rapaz ficou, irmãos, porque ele estava preocupado, era com os tesouros desta vida e não com os tesouros celestiais. A mulher de Ló, irmãos, ela era quase salva. Por quê? Porque ela quase consegue escapar, irmãos, quase que consegue o livramento, mas não conseguiu. Aí o anjo avisa Ló, Ló avisa suas filhas, seus genros zombaram, avisa sua mulher, e fugiram. E fugiram, irmãos. Mas acontece uma coisa, irmãos. Enquanto estavam fugindo, a mulher de Ló, irmãos, ela parou. Ela parou na sua caminhada, na sua fuga. E eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, nós estamos numa caminhada para o céu, amém ou não amém? Nós estamos caminhando para o céu, irmãos. Então a gente não pode parar na caminhada. A gente não pode parar, irmãos, na nossa jornada, irmãos. Tem gente parando na caminhada. Nós não podemos parar por nada. E aí, irmãos, Deus envia fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz, irmão, que os pecados daquela cidade subiu até as narinas de Deus. Lá em Gênesis 18, 20 diz assim: diz mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito, Deus mandou fogo sobre aquela cidade, porque o pecado estava muito agravado, irmãos. Mas aí, irmãos, o sobrinho de Abraão morava lá, e o Senhor escuta Abraão. E aí, irmãos, aí é o papel do intercessor, amém ou não amém, irmãos? Isso é o papel do intercessor. Uma cidade ia ser destruída, aqui tem Abraão, aqui tem o sobrinho, e aqui tem Deus. O sobrinho estava nessa cidade e ia ser totalmente torrado. Aí Abraão se coloca no meio: Senhor, ali é meu sobrinho, Senhor. Senhor, se nessa cidade tiver 10 justos, o Senhor vai destruir assim mesmo? E Abraão foi insistindo com o Senhor: vou destruir. Não, se tiver 10, não. E se tiver, foi baixando, se tiver 1, não destrua. E aí Abraão foi se colocando, irmãos, na posição para que livrasse o seu sobrinho.
E aí, queridos e amados irmãos, Abraão é avisado por Deus, queria destruir Sodoma e Gomorra, e aí intercede a Deus por Ló, para que livrasse ele da destruição, e aí Deus opera. Foi nesse momento que Deus enviou os anjos para livrar Ló daquela situação, e aí Deus livra toda a casa de Ló. Amém, irmãos? Por quê? Por causa da intercessão de um homem. Por causa da intercessão de um homem justo, né? E aí eles vão fugindo, irmãos, vão fugindo para Campina. E aí nós vemos, irmãos, que a mulher de Ló, se a gente for olhar para a família que ela vivia, era uma mulher cheia de privilégios, assim como nós somos privilegiados. Amém ou não amém, irmãos? Você sabia que você é um privilegiado? É privilegiado, porque nós conhecemos a verdade, nós encontramos o Salvador da humanidade, nós estamos no caminho, irmãos, e muitas pessoas estão aí perecendo no mundo, mas nós estamos aqui louvando, glorificando a Deus, estamos ouvindo a sua palavra, sendo edificados, e isso, irmãos, é um privilégio. É um privilégio. Aplauda Jesus. Agora, privilegiados, irmãos, todo privilegiado, ele tem responsabilidades. Porque privilégios nos leva a ter responsabilidades. Amém? E a mulher de Ló, irmãos, era uma privilegiada. Em primeiro lugar, ela era casada com um homem justo. A gente vê aí, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Pedro está dizendo que Ló era um homem justo. Se a palavra de Deus está dizendo, é porque ele era justo. E essa mulher, irmãos, era casada com um homem justo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Não é, queridos e amados irmãos, nós sabemos disso. A justiça de Ló era para ele, não era para a mulher. Porque cada qual, irmãos, tem que viver uma vida diante de Deus. A justiça da minha mulher não vai valer para mim, irmãos. Eu não posso salvar minha filha, não. Ela tem que andar debaixo da justiça de Deus para ela encontrar a salvação dela. Então, queridos e amados irmãos, ninguém salva ninguém, irmãos. Amém, irmãos? Ninguém salva ninguém no sentido de tomar, né, se colocar justiça pelaquela pessoa. Por isso também, irmãos, olha para a tua vida como servo de Deus e cuida mais da tua vida, do teu andar, e deixa a vida do teu irmão, que ele vai prestar conta com Deus, assim como nós vamos prestar conta com Deus. Então a gente tem que cuidar, em primeiro lugar, das nossas vidas. Ezequiel 18, 20 diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Ninguém vai pegar o pecado de ninguém. Cada qual vai responder por si. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ninguém vai pagar pelo pecado de ninguém. Ninguém vai pagar pelo pecado de ninguém. Ninguém, ou melhor dizendo, vai ser condenado pelo pecado de ninguém. O que nós podemos fazer é exortar, ajudar, pregar a palavra. É isso que nós podemos fazer. Amém? Mas nós não podemos, irmãos, se uma pessoa quer ir por um caminho, nós podemos aconselhar, podemos falar, mas nós não podemos pegar a pessoa à força e querer que ela sirva a Jesus, porque a salvação é individual. Cada qual dará conta de si mesmo a Deus. Então, irmãos, ela era a mulher de um homem justo. Qual era o outro privilégio dessa mulher, irmãos? Ela, irmãos, era a esposa do sobrinho de Abraão, irmãos. Olha aí. Está na família de Abraão. Irmãos, naquela época, irmãos, eu creio que quase todo mundo daquela região conhecia Abraão. Porque Abraão, irmãos,
ele sempre foi muito respeitado e muito conhecido, até hoje. Ele era um amigo de Deus, é um amigo de Deus, a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz também que ele é o pai da fé, pai daqueles que creem. Então, irmãos, Abraão é alguém, irmãos, que iniciou o projeto de Deus para formar uma nação, que é Israel, e dessa nação, o nome de Deus, ir para toda a humanidade. Ele escolheu Abraão. Então, Abraão fazer parte, irmãos, da família de Abraão. Eu creio, irmãos, que essa mulher de Ló, se fosse nos dias de hoje, poderia ser daquelas mulheres, né, que daria carteirada, né? Você sabe com quem você está falando? É com a nora de Abraão, né? Não tem gente que gosta de dar carteirada, né? Você sabe com quem você está falando? Uma vez eu vi um vídeo na internet, um juiz foi parado numa blitz e foi com essa conversa, com um soldado. Você sabe com quem você está falando? Não, quem é? Com um juiz. Pois desça do carro, fica ali. É um juiz, pois desça do carro e fica aqui. Tem isso não, irmãos. Né? Mas aí a mulher de Ló, que a Bíblia não diz nem o nome dela, ela fazia parte da família de Abraão. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. E ela, irmãos, além do mais, ela era coberta, irmãos, por uma aliança, por um concerto. Porque, queridos e amados irmãos, ela fazia parte da família de Abraão, e estava, portanto, debaixo da aliança que Deus fazia com Abraão e todo o seu povo. Então ela estava debaixo da aliança, assim como eu e você estamos debaixo da aliança, amém, irmãos? Nós estamos debaixo do sangue da nova aliança. Agora a aliança com Jesus. Então nós também somos privilegiados. E essa mulher, irmãos, ela estava debaixo dessa aliança também. Ela, irmãos, fazia parte da única família que se via Deus em Sodoma. A única família que era salva. Aquela família, irmãos, era para influenciar Sodoma. Mas a gente está vendo onde é que estava o coração dessa mulher, pelo menos, né? E depois as filhas dele também vão demonstrar que elas não eram muito firmes em Deus. Então, irmãos, era uma família, a única família que se via Deus em Sodoma. Apenas fazer parte de uma família cristã, irmãos, também não dá direito à salvação de ninguém. Ah, porque meu pai é crente há tantos anos, minha mãe é crente há tantos anos, quer dizer nada. Eu conheço uma família, irmãos, que era bem pequenininha, só era 4 pessoas, e um era crente e o outro era desviado, inclusive matou o que era crente, que era Adão e Eva, Abel e Caim. Abel era crente, mas Caim, tudo criado, bem pertinho do Senhor ainda, né? Mas um não queria conversa com Deus. Ei, Caim, se tu mudar, rapaz, se tu se converter, aí as coisas vão melhorar. Não, ele não quis conversa com Deus, não. Continuou sendo e matou o irmão. Então, irmão, família não salva ninguém. Família não salva ninguém. Cada qual cuide por sua salvação. Cada qual cuide da sua alma, porque cada um de nós vamos dar conta diante de Deus. Ela, irmãos, essa mulher fazia parte dessa família que cria em Deus. Ela participou, irmãos, dos cultos, irmãos, promovidos por Abraão, dos altares que Abraão erguia para reverenciar Deus. Ela estava lá, irmãos, porque Ló saiu junto com Abraão, irmãos. Ló, ele peregrinou muitos anos com Abraão, irmãos, e essa mulher de Ló, irmãos, ela participou dos cultos promovidos ali por Abraão a Deus, levantou altares a Deus.
Estava lá, irmãos. Ló aprendeu a temer e adorar a Deus observando Abraão. Mas mesmo assim, irmãos, essa mulher participando dos cultos que Abraão promovia, ela nunca deixou Deus tocar o seu coração. E eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Não basta vir para a igreja. Tem que ser a igreja. Nós temos que ser a igreja. Não basta vir para a igreja. Nós temos que, verdadeiramente, irmãos, deixarmos o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos transformar como servos e servas de Deus e compreendermos, irmãos, que nós estamos aqui não para passar o tempo, mas nós somos o corpo de Cristo. E um dia nós vamos estar com Ele. E não é brincadeira. Nós estamos numa caminhada para o céu, irmãos. E nós não podemos mais parar para estar observando para um lado ou para o outro. Não. Nós temos que zelar pela nossa alma e olhar para Cristo, que é a nossa meta de vida, nesta vida e na outra. Ela teve o privilégio, irmão. Olha aí, irmãos. Hoje a gente vê tanto crente querendo falar ver anjo. Vai procurar no culto acolá, vai procurar no outro culto acolá para ver anjo. Essa mulher recebeu, foi anjo em casa. Recebeu 2 anjos na sua casa. Que experiência maravilhosa, irmãos. Mas assim mesmo, irmãos, ela não soube dar importância quem era o Deus a qual ela servia. Qual é o outro privilégio, irmãos? Ela teve o privilégio de saber antecipadamente que Deus ia destruir aquela cidade. Você e eu temos o privilégio de saber antecipadamente que Jesus está voltando. Através da sua palavra. Nós temos esse privilégio. Ela teve, irmãos, mas mesmo, irmãos, sabendo da notícia antecipada, ela não soube dar valor, irmãos. Ela não levou a sério. Mas ela não morreu porque ela tinha privilégio, não, irmãos. Ela morreu por causa dos seus erros. Não foi por causa dos privilégios. Foi por causa dos erros dela. E quais foram os erros dela? Vamos lá. Primeiro lugar, irmãos, quando os anjos avisam a família, eles saem em busca da campina. Correm, correm. Ela saiu dali, irmão, de Sodoma. Mas a Sodoma não saiu de dentro dela. É o mesmo caso do povo que saiu do Egito, mas o Egito ia dentro deles. Quando chegou no meio da caminhada, Deus vai levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Quando chegou no meio da caminhada, aquele povo, não, nós queremos voltar para o Egito, porque lá tem cebola. Aquele tempo que era bom. Mas Deus está levando vocês para uma terra boa. Mas a gente quer voltar para o Egito. Essa mulher da mesma maneira, irmãos. Ela saiu de Sodoma, mas não a sua alma. A sua alma estava lá em Sodoma. Estava naquela cidade. Ela amava aquela cidade perdida, irmãos. E por isso ela foi incrédula e hesitou. Ela foi incrédula. E tem mais, irmãos. Mais do que incrédula, ela foi ingrata, porque ela zombou da misericórdia de Deus para com a vida dela e toda a sua família. Amém, irmãos? Então, irmãos, vejam bem, em primeiro lugar, ela saiu de Sodoma, mas o corpo dela saiu, a alma dela continuou em Sodoma. Nós, irmãos, saímos do mundo. O Senhor nos tirou do mundo, irmãos. Nós somos novas criaturas. Aquilo que nós éramos antes, nós não somos mais, irmãos. A palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A nova criatura, irmãos, ela muda o seu modo de pensar, ela muda o seu modo de agir, ela muda o seu modo de falar,
ela muda os seus conceitos, ela muda os seus desejos, as suas vontades, porque agora, irmãos, ela tem uma nova vida dentro dela. Antes ela era morta por causa do pecado, mas quando recebe Jesus, o Espírito Santo de Deus habita na gente, e esse Espírito, irmãos, ele aviva o nosso espírito que estava morto. Agora nós compreendemos as coisas espirituais, agora nós temos contato com o nosso Pai Celestial, porque antes nós éramos inimigos dele, mas agora nós somos filhos. E aí, irmãos, não tem como a gente ter toda essa mudança e a nossa alma ainda está no mundo. Não tem. Não tem como um crente estar na igreja, irmãos, e ficar contando o dia do carnaval para ir dar uma olhada no carnaval. Não, irmãos. Ah, pastor, mas é porque... E tem uns, né, que... Deixa para lá. Tem negócio de uma cervejinha lá, como é? Light, sem álcool. Que conversa é essa, meu amigo? Isso é saudade do mundo. Saiu do mundo, mas a alma está no mundo. Porque o camarada, irmãos, que bebia e vem para a casa do Senhor, se converte e fica buscando cerveja porque não tem álcool, isso é saudade do mundo. Não tem nada a ver. Ela saiu de Sodoma, mas não a sua afeição por Sodoma, irmãos. Por quê, queridos? Ela demorou-se, porque ela estava ansiando, irmãos, pelos deleites que ela tinha deixado para trás. A Bíblia não dá muitos detalhes de como era a vida dela, mas tudo leva a crer que ela tinha deixado alguma coisa que ela gostava muito, porque ela amou mais a cidade do que a sua vida, de que a Deus. Ela amou mais o mundo do que a Deus. E o pior, irmãos, ela trocou o futuro com Deus pelo presente. Ela para da sua caminhada e olha para trás. E naquele momento, ela vira uma estátua de sal. É transformada. Meus irmãos, a partir do momento que você achar que as coisas do mundo vão te trazer mais felicidades do que a tua vida espiritual para com Deus, você começou a cair. Quando você achar que as coisas do mundo vão ser mais, você vai ter mais alegria, mais felicidade do que as coisas de Deus espirituais, é porque a pessoa está começando a cair. A mulher de Ló perdeu a vida de repente, estando bem pertinho da salvação, irmãos. Não importa o começo das pequenas coisas, mas importa o final, irmãos. A gente começa uma caminhada, mas importa como vai terminar. O dia que era para ser o dia de graça para essa mulher, irmãos, foi o dia de juízo. Ela poderia ter escapado com vida. Que essa lembrança, irmãos, por isso que Jesus disse, não vos esqueçais da mulher de Ló. Porque, queridos e amados irmãos, que essa lembrança da mulher de Ló nos faça cada dia nós sermos crentes mais firmes, amém? Que sempre olhemos para frente, irmãos, para Jesus. Que jamais a gente pare no meio da nossa caminhada para olhar para trás. Porque do mundo nós saímos. O mundo não tem nada para nós. O mundo não tem nada que oferecer para nós. De lá nós saímos. De lá nós fomos transformados. De lá nós conhecemos coisas melhores para nós. Amém? Amém? O erro trágico, irmãos, da esposa de Ló foi pôr o seu coração lá numa sociedade terrestre e não, irmãos, num povo celestial. Ela preferiu a cidade terrestre de que estar com um povo celestial que vai habitar no céu, morar no céu. Ela olhou para trás, irmãos,
porque o coração dela continuava em Sodoma. Ela tinha saído, mas o coração dela estava lá. E cada crente, tem crente aqui esta noite, irmãos? Deve se fazer essa pergunta: meu coração está mais ligado às coisas da terra ou às coisas do céu? Cada crente, cada um de nós. Meu coração está mais ligado nas coisas dessa terra ou mais ligado nas coisas celestiais e na promessa da volta do Senhor Jesus? E aqui, irmãos, para concluir, Sodoma simboliza justamente isso, irmãos, o mundo, né? O mundo, melhor dizendo, simboliza Sodoma. E esse mundo presente já está quase, irmãos, as abominações está quase completando de encher e Deus voltar para buscar a sua igreja. Está quase completando, irmãos. Está quase completando. E Ló, irmãos, ele simboliza a igreja que vai ser tirada do meio desse mundo, vai ser resgatada pelo Senhor nosso Deus. Amém? E aí, irmãos, que nós possamos refletir esta noite nessa palavra de despertamento espiritual para mim e a sua vida. Nós não podemos mais brincar, porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Amém? Você pode ficar em pé, glorificando ao Senhor Jesus.